Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão no dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre estão deixando aqui embaixo nos comentários, como eu sempre peço aqui para vocês deixarem. E hoje, pessoal, eu venho trazer aqui para vocês mais um multi-react, como já é de costume, mais um de 20 reações dessa vez, mais um repost lá do canal Sociedade Z. Dessa vez, mais um confronto lendário da luta do Pico versus o Bak. Essa daí é uma das minhas lutas favoritas aí que tem entre o confronto lendário. É uma das minhas favoritas por causa das coisas que acontecem nessa luta e o improvável final que teve. Porque quem viu a luta pela primeira vez, tenho certeza absoluta que pensou que o Bak ia vencer necessariamente aí no final. Mas de fato, na opinião de alguns, ele venceu e na de outros não. Mas o resultado final da luta acabou com ele sendo nocauteado, o que seria uma derrota aí por parte aí das lutas. Mas como eu não tô muito bem hoje, tô meio resfriado aí, vocês devem estar percebendo pela minha voz, tá um pouquinho diferente, então não vou me ater aqui muito nos comentários. Vamos aí logo ao que interessa. Então, hoje estou trazendo aqui esse vídeo para vocês. Resolvi trazer ele o mais rápido aí possível, porque eu tô querendo aí trazer mais repostos aí para acabar os vídeos aí que tinha de repost logo, para que eu possa estar repostando, para que eu possa estar postando os vídeos aí novos. Como já surgiu alguns vídeos novos aí que eu queria estar muito postando, porém agora atualmente não está dando para postar, porque tem outros aí em prioridade. Mas quando liberar aí, uma hora aí, com toda certeza eu vou postar e vocês vão estar vendo. Mas de qualquer forma, se vocês gostarem do vídeo, sempre estão deixando like, se inscrevendo no canal aí. Se vocês não forem inscritos, se vocês gostarem do canal aí, estiver sendo a primeira vez de vocês aí passando pelo canal, queiram também estar recomendando a um amigo de vocês para que ele esteja se juntando aqui a nós também. Porque eu sempre vou ser grato aqui a vocês se vocês fizerem isso. Mas de qualquer forma, fique agora com o Multi-Art, pessoal. Piccolo é um predador de dinossauros que sobreviveu ao meteoro que extinguiu os maiores predadores que habitaram no nosso planeta, os próprios dinossauros, conservado numa formação rochosa de salina. Depois de centenas e centenas de milhões de anos, ele acordou na era atual. O choque mundial foi enorme. Um predador de dinossauros, o pai da humanidade, estava andando entre nós. Com 2,45 metros e pesando mais de 200 quilos e crescendo a cada dia mais e mais. Piccolo abalou a era atual. Para se alimentar, ele não comia comida humana, ele predava, mas Piccolo não caçava qualquer humano ou qualquer animal. Se há milhões de anos atrás ele predava dinossauros, ele exigia predar um oponente tão digno quanto os próprios dinossauros. E após longos períodos de jejum, Piccolo aguardava oponentes na arena subterrânea, um lugar que ele sabia e sentia que encontraria oponentes dignos, e se lá o resultado fosse a morte, e se o morto fosse devorado, aqueles que constantemente frequentavam aquele ambiente não fariam qualquer represálias. Lá Retsukayo foi derrotado e perdeu sua perna, Katsumi Orochi foi derrotado e perdeu seu braço, Jack Hama foi derrotado e perdeu parte do seu rosto. Assim Bak, o campeão da arena, se interessava em lutar com o predador de dinossauros, que abalava seu mundo, porém quando ele vai até a arena, Piccolo apenas o observava, não tinha qualquer ataque ou ferocidade, então como Bak começaria? Ele não sabia, ele se sentia desconfortável, ele pegava, se sentava e refletia, como e quando eu vou iniciar? Muito tempo se passava, Bak se levantava e o encarava em tom de provocação e dava um tapinha na cara de Piccolo. O predador se irava e investia. Bak era arrastado para o outro lado e segurava o rosto de Piccolo, em tom de carinho, em tom de agradecimento. Finalmente havíamos começado. Só que dessa vez não era um combate por comida, era um combate por orgulho. Pessoal, não sei se vocês sabem,
mas quando você leva um tapinha no rosto, isso irrita bastante, e com o Piccolo não foi diferente. Rapidamente, Baki o jogava no chão, com poucos golpes. Na arena vazia, chegava Hanayama, Hetsu e Tokugawa. Eles observavam o predador no solo e Baki em pé. Com muita frieza, Baki sacava suas bandagens, as enrolava, sacava suas roupas e atacava Piccolo, o predador de dinossauros. Ele perdia a consciência e Baki o pisoteava sem parar o seu rosto. Piccolo se apavorava e fugia, porém Baki não dava tempo e o estrangulava. Piccolo se irava e entendia que Baki o golpeava para matar. Ele corria com Baki nas costas. Pela arquibancada ele subia e até o ponto mais alto e se jogava a mais de 30 metros. Baki percebia a situação e notava tudo. Ele sabia que a pancada iria doer demais, mas ainda assim ele não queria soltar. Ele queria sentir a dor. Eles colidiam na arena, mas se levantavam. Hetsu e Hanayama diziam que apenas Piccolo deveria ter sobrevivido àquela queda, como Baki, um garoto tão leve e pequeno, estava em pé. Porém, galera, Baki havia tomado dano. A pressão do impacto havia esmagado seus órgãos internos. Quando ele iria cuspir sangue, ele engolia o sangue para evitar uma hemorragia. Ele se sentia carregando uma rocha gigantesca nas suas costas. Piccolo percebia que Baki estava com dor e ele chegava pertinho e não atacava. Ele não queria um oponente fraco. Baki questionava o porquê dele não querer atacar. Piccolo se ajoelhava como se fosse uma oração e tentava pôr a mão em Baki em tom de cuidado, como se ele fosse algo frágil. Baki ficava puto e golpeava sua mão. Sangue jorrava, ele gritava: "Não ore por mim!" Baki esperava ele se levantar. Piccolo preparava um soco, porém, galera, quando ele chega pertinho, ele apenas o tocava. E de soquinho em soquinho, ele apenas encostava. Baki se irava e Piccolo dançava. Era como se Baki não fosse perigoso, era como se ele fosse frágil. Então Piccolo golpeava de uma forma que não fosse feri-lo, de uma forma bem cuidadosa. Do nada, Baki virava as costas e saía andando. Ele subia as escadas e chegava até o pico mais alto e se jogava de cabeça na arena. Ele caía, a poeira erguia e Baki se sentava, o tom mudava, Baki se levantava, Piccolo começava a ficar confuso. Ele estava acostumado a lidar com presas que, quando feridas, se fingiam de mortos, se escondiam ou corriam, mas Baki, mesmo ferido, optava por tomar dano e se preparava para o combate. Piccolo compreendia que Baki não era uma presa, e sim um predador. Ele entendia que Baki queria devorá-lo. Baki jogava 3 golpes no queixo, Piccolo caía. Rapidamente ele se levantava, porém o queixo é o lugar ideal para nocautear, pois chacoalhava o cérebro. Os efeitos de 3 golpes limpos nessa região apareciam e Piccolo caía novamente. A vida inteira ele jamais havia experimentado tal sensação. Ele sempre tomou todo tipo de golpes em cheio e nunca foi afetado. Como 3 golpes que resvalou apenas o seu queixo o tombava. Baki havia golpeado no ponto certo e do jeito certo. Não era força por força, era um movimento muito utilizado no boxe, movimentos para lidar com queixos fortes, para mexer o cérebro. Piccolo se assustava, técnicas de combate, artes marciais, tudo isso era novidade, algo que não tinha no período dos dinossauros, e na sua frente ele percebia que tinha algo além. Baki relaxava o seu corpo e dava um tapa em Piccolo. Sua palma marcava a pele de seu oponente, que rolava no chão de dor, e assim Baki jogava vários golpes, como se fosse um chicote. Piccolo se agachava, muito puto, desesperado. Baki parava na sua frente e começava a fazer uma série de katanas das artes marciais chinesas, estilo tigre, estilo falcão, estilo louva-a-Deus, estilo punho do macaco e estilo garra de urso. Baki imitava animais que Piccolo havia predado. Ele parava e pensava e fazia um kata que imitava um Triceratops, o dinossauro que mais dava trabalho para um T-Rex enfrentar. Um homem pequeno aparentava pesar como uma rocha, ele se sentia como uma árvore gigantesca, aparentava ter chifres como rochas preparadas para o ataque e para a defesa. O corpo de Baki ia além da ilusão. Tokugawa perguntava como um homem de 1,70 fazia isso. Hanayama dizia que mesmo que se ele tivesse 1,80 ou até 2 metros, não dava para imitar um dinossauro de quase 12 mil quilos. Como isso era possível? Hetsu dizia que era o poder da imaginação.
narração, ele conta sobre a sua derrota para Baki no passado. Ele dizia que no pós-luta, ele foi até o lugar onde Baki se preparou para enfrentá-lo. Havia sangue espalhado por todo o estacionamento, como se fosse uma cena de um filme de terror. Baki havia enfrentado ele mentalmente várias vezes. Baki elevava o shadowboxing a outro patamar, uma técnica de treinamento de outras artes marciais elevada a outro patamar. Baki saltava e copiava um Pterodactyl, se movia e copiava um T-Rex. Piccolo se chocava, ali na sua frente surgia a fusão de 3 dinossauros, uma besta incomparável, algo que fazia Piccolo recuar, pois ele nunca tinha visto aquilo. Aquele monstro o atacava sem parar e jogava Piccolo de um lado para o outro. Piccolo pisava na parede e saltava com uma potência para medir força com dinossauros que pesavam toneladas, porém Baki olhava e decidia tomar o golpe, porém do nada Piccolo voava para trás. E o que tinha acontecido, galera? Baki havia feito um movimento tirando Piccolo do seu caminho, usando o peso do mesmo contra ele, porém a sensação para um predador de dinossauros foi como se ele tivesse tirado uma mosca de perto, ele se sentia como uma mosca. Das arquibancadas, Piccolo não entendia nada. Zetsu começava a contar sobre Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali, contra Sonny Liston, uma luta pelo cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, onde Liston golpeava e Muhammad Ali apenas afagava os golpes. O ombro de Liston era extremamente danificado. As pessoas comuns achavam que Ali tinha tanta força a ponto de parar o golpe e danificar o ombro de seu oponente. Porém, a verdade, galera, é que quem merecia elogios era a potência de Liston. Com um leve redirecionamento, deslocava seu próprio ombro. Foi essa técnica que Baki usou. A cena voltava e o campeão urinava em 8 cantos da arena. Ali era seu território. Ele era o campeão, não de Piccolo. Piccolo não era o campeão de lá, ele era. Piccolo saltava irado e parava na frente de seu oponente. Baki caminhava e dizia: chega de truques, vamos lutar como humanos comuns, sem técnicas. Piccolo golpeava com uma força colossal. Baki aceitava tomar o dano, mesmo tendo técnicas e velocidade para se esquivar. Ele queria sentir um golpe direto, um golpe que matava dinossauros. Baki era esmagado contra o solo e sem ter tempo ele era pisoteado. Baki se defendia e rapidamente se levantava, porém era jogado por mais de 30 metros de altura. Baki pensava: que força incrível! Mas falando em força, como seria Oliver Biscuit versus Piccolo? Eu queria ver essa cena, com toda certeza. Se eles se enfrentassem, eles não fugiriam, eles bateriam de frente um com o outro, sem usar técnicas. Ele olhava para o lado e via Hanayama e pensava: esse cara também mediria forças com ele de frente a frente. Se Oliver e Hanayama foram derrotados por Baki no seu próprio jogo, por que Baki não fazia o mesmo com Piccolo? Ele decidia entrar no jogo de Piccolo. De repente, Yujiro Hama vinha na sua cabeça. Ele pensava: e se a criatura mais forte do mundo lutasse contra Piccolo? Baki caía no chão e começava a se esquivar de todos os golpes, enquanto ele pensava em Yujiro e dizia: eu treinei para enfrentar o maior de todos. Logo, Piccolo ficava cada vez mais simples, ele parecia mais fácil de se esquivar, nada acertava Baki, pois ele era polido, ele tinha técnica e maestria marcial. Já Piccolo era brutalidade, zero polimento. Zetsu pensava: que polimento marcial absurdo. Ele pensava: Orochidopo, o tão aclamado deus das artes marciais, ou Gouki Chibukawa, um grande figurão do mundo das artes marciais, ou até meu mestre, Kaku Kaio, o soberano do Kenpo chinês. Será que esses três conseguiriam fazer esses movimentos? Baki brincava e Piccolo se apavorava. Ele não conseguia tocá-lo. Baki golpeava as partes íntimas do predador de dinossauros. Piccolo gritava e rolava de dor. Afinal, Baki havia golpeado o único órgão exposto, o único órgão protegido por uma fina camada de pele, os testículos. Baki observava e esperava. Piccolo levantava e mudava sua feição. Era ódio puro. Ele começava a se transformar. Sua musculatura aumentava drasticamente. Uma cicatriz antiga por todo o seu tórax e costas surgia. E o que havia acontecido? Aquilo lá, galera, era uma cicatriz da mordida em cheio de um T-Rex e não havia matado o Piccolo. Um T-Rex, pessoal, exercia mais de 6 toneladas na mordida, pressão suficiente para esmagar um carro.
Com os dentes afiados, essa pressão seria fatal para qualquer humano comum, porém Piccolo não era comum. A mordida em cheio de um T-Rex não o matava. Ele continuava a se transformar e a verdadeira forma de Piccolo aparecia. Tudo era anormal, aquilo não era um humano. Hetsu contava que aquela forma revivia as batalhas antigas de Piccolo. Suas partes fortes ficaram mais fortes ainda, seu corpo ia para outro patamar. Baki sorria e adorava. Piccolo batia e Baki pensava: não vou me esquivar. Ele defendia e era jogado para longe. Rapidamente Piccolo colava e golpeava. Baki chutava seus braços. Porém o Baki debochava e falava: que cara de espanto é essa, Piccolo? E ele falava como se Piccolo estivesse pensando: golpeei esse baixinho e ele não foi jogado pra longe, né? Baki dizia que a época moderna tinha artes marciais, onde apenas força bruta não era tudo. Ele havia combinado poder, velocidade, estamina e experiência. Baki era um dos ápices das artes marciais modernas. Piccolo golpeava com os dois punhos, Baki defendia, chutava e o cortava. Técnica e habilidade venceriam aquele monstro. A técnica que ele lapidou ao longo de toda a sua vida. As técnicas milenares viviam em seu corpo. A técnica que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Piccolo chorava desesperado e emanava uma aura. Ele lembrava de seu passado, ele enfrentou dentes, garras e chifres por toda a sua trajetória. Porém, 3 auras surgiam, 3 novas experiências recentes. Hetsu era como garras, Katsumi era como dentes e Jack Hama era poderoso como chifres. 3 vítimas que faziam parte da história de Piccolo. Piccolo golpeava e Baki pensava: eu poderia se esquivar, porém eu quero entrar no seu território. Antes de ser acertado, Baki contra-atacava e pensava: ele não se defende ou se esquiva. Piccolo chorava, mas não parava de bater, porém o contra-ataque de Baki vinha de novo e de novo. Hetsu contava que 2 pugilistas, por mais fortes que eles sejam, por mais sinistro que um deles seja, por mais resistente que seja seu pescoço para suportar golpes, todo tipo de castigo, contra-ataques são fatais. Quando nocauteado, até o pescoço de Piccolo, que parecia uma rocha, se nocauteado, ele ficaria indefeso como um bebê. Ele conta sobre George Foreman, que dizia que ele tinha tanta potência que comparavam seus golpes a absurdos, até contavam que ele era capaz de derrotar um elefante. Ele era o maior nocauteador de sua época. Porém, um dia ele enfrentou um campeão mais fraco, se chamava Muhammad Ali. Ele golpeava como um fantasma, rápido demais, apenas trabalhava com contragolpes, e George Foreman e inúmeros outros foram uma das suas vítimas. Contra-ataques são mortais. Baki surrava Piccolo e o predador de dinossauros pensava desesperado: os dentes que tentaram me devorar foram quebrados pelos meus punhos. As garras que tentaram me cortar foram espremidas pelas forças das minhas mãos. Cada inimigo, por mais mortal, por mais pesado ou gigante, foi derrotado por mim. Piccolo era soberano, o mais forte ao longo de toda a história. Dinossauros eram jogados e esmagados, porque agora ele era encurralado. Seu poder e tamanho era inútil. Ele fugia de um lado para o outro em velocidades absurdas, porém Baki o seguia com uma facilidade extrema. Mais e mais, sem parar. Piccolo chorava e se desesperava. O orgulho mantido por milhões de anos caía no chão. Baki caminhava e se ajoelhava na sua frente. De repente, ele estendia seus punhos. O combate retornava, mas agora era diferente. O orgulho de Baki se negava a deixar ele usar técnicas marciais. Se Piccolo era o mais forte, ele o venceria no seu próprio território. Porém, quando eles trocavam golpes, o instinto de sobrevivência de Piccolo fez o homem pré-histórico usar uma técnica marcial e arremessava Baki de cabeça no chão. Baki já estava desgastado de golpes anteriores, o resultado foi ele nocauteado no chão. Piccolo chorava e sentava desolado. Ele havia recorrido a uma arte marcial. Ele se sentia culpado por descumprir o compromisso dos punhos tocados. Um compromisso para ver quem que era o mais forte. Na plateia, Tokugawa perguntava para Hetsu e para Hanayama o que vocês acharam da luta, quem venceu. Hetsu dizia que aquela pergunta era boba, pois Piccolo era o único agora capaz de acabar com a vida de Baki, que estava no chão. Então a vitória era dele, isso era óbvio. Tokugawa dizia que compreendia e perguntava a opinião de Hanayama. Ele dizia que pensava totalmente diferente. Técnicas e habilidades foi algo que o mais fraco criou para vencer o mais forte. Você treina, você molda e você esculpe. Suas habilidades vão a outro nível até você conseguir vencer o mais forte.
Piccolo nasceu forte e ele foi encurralado. Baki o levou ao desespero, por isso que para ele, Baki era o vencedor. Hitsui e Hanayama eram dois monstros, duas referências em seus respectivos mundos, e ainda assim eles pensavam diferentes. Baki é levado numa maca, porém quando os primeiros socorros chegavam, Baki não estava mais lá. No ponto mais alto do prédio, Baki ia até Piccolo, que estava totalmente desolado, deprimido, e Baki perguntava se ele poderia visitá-lo de vez em quando. Daquele combate, uma amizade surgia. E essa foi a luta de Baki contra Piccolo, uma luta que ocorreu antes de Baki contra Yujiro. Essa luta serviu como preparatório para o Baki enfrentar o Yujiro, galera. Enfim, meus amigos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo e do multi-art? Gostaram ou não gostaram? Sempre tenham deixando aqui embaixo nos comentários para que eu sempre esteja lendo aqui a opinião de vocês. Deixe também aí mais sugestões de vídeos aí para eu estar trazendo aqui no canal futuramente. Que eu sei que no canal atualmente está numa fase de repostar os vídeos aqui que já tinham aqui de antigamente, mas eventualmente esses vídeos aí vão ir acabando e conforme esses vídeos forem acabando, eu vou começando aí a postar os vídeos novos e os vídeos que vocês estão pedindo aí. Já tem mais alguns pedidos aí de alguns vídeos aí de sequência, porém no momento não vai dar para estar postando esses vídeos agora pelo tanto de vídeos aí para repostar que ainda tem. Mas é o que eu já disse. Conforme vai passando o tempo, vai desocupando, vai acabando os vídeos aí que tem que ser repostados, eu vou voltar com força total aí a repostar os vídeos que tem que ser repostados aí na ordem certinha, conforme aí eles vão saindo. Tem muitos vídeos novos, vídeos de rap, um monte de coisa aí pra ser postados aí, de vários vídeos novos. Mas eu tenho que fazer isso daqui primeiro, para que o canal não tenha problemas aí no futuro, mais uma vez. Então, já tendo dito tudo isso, vamos agora ao que interessa aqui, que é a minha opinião na luta do já ia falar errado aqui. Confundi na luta do Piccolo vs Katsumi, que foi uma outra aí que eu postei no canal. Mas o que eu achei aí dessa luta do Piccolo vs Baki? Minha opinião, assim como a do Piccolo vs Katsumi, não mudou muito. É uma luta boa, porém não é uma luta tão bem construída como a que foi do Piccolo vs Katsumi. Porque aquela lá tem uma construção sinistra. Acho que é uma das lutas mais bem construídas de Baki, se não for a mais bem construída. Tem muitas coisas interessantes para falar sobre aquela luta. Porém, estamos falando dessa daqui agora. E basicamente nessa teve. Basicamente a porradaria foi franca, comeu solta. Não teve muita explicação, muitas outras coisas aí que tem normalmente na história de Baki. Porque o que tem em Baki, o que mais sobra em Baki são explicações. Basicamente parece mais um anime. É um anime de luta muito complexo para quem não conhece aí, de fato. E as lutas realmente são bem explicadas e essa luta foi realmente muito brava. E de fato, quem não viu aí o anime pela primeira vez aí, quem vê acha que o Baki vence no final. Mas de certa forma, pelo olhar de uns aí, como eu já falei no início aí, na introdução, ele vence e por outros ele perde. Mas de qualquer forma, a coisa aconteceu e no combate em si ele perdeu porque ele foi nocauteado. E o Piccolo saiu aí andando, todo triste, todo ferrado, todo bagaçado, mas saiu sem nocaute e saiu em pé. Então, a vitória aí foi pro Piccolo. Mas de qualquer forma, é uma luta que eu gosto bastante. Uma luta com uma construção aí média aí de Baki que tem. E é uma luta boa em si. Falando aí do trabalho do Jetta e Sociedade Z, o vídeo sempre bem editado, muito bem explicado. Tudo perfeito, não mudaria nada. Luta ótima e o canal aí do GT fez um ótimo trabalho aí pra passar como foi essa luta aí pra gente. Mas, falei aqui demais, acho que essa daí é uma das poucas vezes que a minha finalização quase ultrapassa os 4 minutos aí. Tá ultrapassando os 4 minutos agora. Então, já tendo falado tudo isso daqui, só me falta agora me despedir de todos vocês. Então, valeu, falou e
e até a próxima, pessoal.